Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Isso Merece uma Resenha. E hoje eu tô com um prazer aqui de trazer como nosso convidado aqui um amigo meu aqui, mais um amigo meu, que é o Júnior Correia. Na verdade o nome dele é Roberto, mas assim, eu sempre chamei você de Júnior, né? Então, o Júnior Correia. Para muitos é o Pastor Júnior. Isso. Para muitos é o Pastor Júnior. Mas esse daqui é um grande amigo meu, um estudioso, assim, daqueles bem nerds, CDF mesmo, assim, né, cara? Acho que na sua adolescência, assim, você devia ser o cara que senta lá na frente, assim, só tirava 10, né, não? O contrário, cara. Porque assim, você é bastante estudioso, eu sei disso daí também, você vai poder falar um pouquinho disso daí também. Acho que o Júnior é um dos caras que eu mais fiz rolo nessa vida. Olha aí. Que eu mais fiz rolo de coisa assim, eu chegava assim, parava com o carro na frente da casa dele, assim, ó, ia despejando equipamento, descendo coisa assim, os rolos mais caro que eu tive. Foi, cara. Foi com você, né? Mas enfim, é um grande amigo meu aí. Então, se apresente aí, fale pra todos aí quem é você. Você é meu amigo, tudo, mas acho que você tem um currículo vasto aí. Mas pode ser bem breve, assim, ó, só... Legal. É um prazer, cara, estar aqui com você, de verdade mesmo. Prazer é tudo meu. A gente se conheceu alguns anos atrás e nem imaginava que nasceria aí uma amizade de verdade, né, cara? Pois assim, verdade. Numa negociação, inclusive, né, que nós fizemos ali, de microfones. E aí começou a conversa, né, de, poxa, instrumento, equipamento, tal, igreja e tudo mais. E aí nasceu uma amizade mesmo. E acho que tem 2, 3 pessoas, assim, fora da minha esposa, né, e família, que eu converso quase que continuamente, e um deles é você, assim, quase todo dia a gente tá ali, né, conversando. Cara, é difícil o dia que a gente não conversa alguma coisa, né? Você sabe, já te cortando um pouco, mas eu percebi isso com a nossa amizade, porque eu lembro em situações assim, por exemplo, teve um dia que eu pensei assim, que era assim, acho que dia 31 de dezembro. É um negócio que assim, meu, né? Ninguém conversa nesse dia. Você só conversa com os próximos ali, e às vezes você vai pegar no celular, até a família fala, você vai ficar no celular, tudo. Eu lembro que a gente ficou conversando, conversava, teve esse ano também eu fui viajar um pouco para descansar assim. E assim, eu falei assim, não vou pegar no celular, vou ficar tranquilo. Eu acho que você foi a única pessoa que eu tava conversando. Incomodando essa férias aí. Não, e conversando de coisa. Acho que eu ia comprar foi quando eu fui comprar. Qual equipamento que eu fui comprar? Foi um equipamento que eu fui comprar aí que eu aquele equipamento cinza lá que você ia comprar. A gente ia fazer um rolo lá. Depois, o Analog 4 foi isso daí mesmo. Mas aí assim eu reparei assim essa questão da amizade por conta disso, porque eu lembro que era assim vários anos assim, tipo 31 de dezembro assim, a única pessoa que eu tava conversando, trocando ideia no WhatsApp era com você. Olha aí, tá vendo? Então, e aí a gente, poxa, começou a conversar de vários assuntos, né? Até antes de começar a gravação, que a gente falava das aleatoriedades, assim, que nos cercam, né? Assim, a gente conversa de isso, daquilo outro e tal. E é massa, cara. Então, assim, é um prazer estar aqui com você. Como você falou, o Pastor Júnior, né? Eu também estou pastor, não é? Pastor da Igreja Batista, hoje no Jardim Bela Vista. Dentre outras coisas que faço, estou começando uma jornada psicanalítica também como psicanalista. E minhas ocupações talvez mais honrosas, sou pai de 2 crianças, né, do Davi e do Levi, e marido da Stephanie. E o resto é o que acompanha isso aí. E aí tentando aprender a viver. Essa é uma nova descoberta minha aí, tentando aprender a viver cada dia mais. Hein? É isso aí, cara, é isso aí. Massa. Bom, vamos lá, né? Esse podcast, então, eu sempre falo que a base fundamental dele são as histórias, né? Então, histórias que, na verdade, é o que movimentam toda a minha sensibilidade artística, assim, né? Seja na fotografia, seja na parte de produção de filme, seja na música, né? Então,
eu me considero um artista porque as coisas que eu talvez tenha um pouco mais de habilidade são tudo nessas áreas, assim, né? Da música, da foto, do vídeo. E são as histórias que estimulam a minha sensibilidade, assim. Então, eu queria começar conversar sobre um assunto que é um assunto que a gente já conversa muito nas nossas trocas aí pelo WhatsApp, que são as mudanças, assim, né? E assim, o comportamento humano é uma coisa que eu acho que chama a atenção de muita gente, assim, e especialmente minha, assim, eu sempre pensei nisso. Eu passei por uma mudança grande nos últimos 4 anos, né? Eu falo que nesses últimos 4 anos eu tava numa vida bastante sedentária, e aí eu dei um basta ali, eu achei que eu precisava mudar, assim, até em virtude da minha idade, assim, já tava com 40 anos, né? E eu tive uma grande mudança, mas eu não vou falar da minha mudança. Eu sei que você tá passando por uma mudança também. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem seguido um influencer que é o Elton Luiz, né? E ele defende muito uma coisa lá, ele fala uma coisa que para mim fez muito sentido, né? Que todos nós estamos em um ponto A esperando atingir um ponto B. É muito difícil encontrar uma pessoa que esteja totalmente assim, tão desanimada da vida, que tá naquele ponto A e não deseja ir para mais lugar nenhum, assim. Normalmente a gente tá num ponto A e a gente deseja um ponto B. Esse ponto B pode ser o ponto A de alguma pessoa, né? Então, uma pessoa que já está lá. Então, por exemplo, eu sou um fotógrafo iniciante, você é um fotógrafo experiente. Então, você no atual momento, você está no ponto A, por quê? Porque você é um fotógrafo experiente e quer ser um grande palestrante, sei lá. Só que eu, enquanto fotógrafo iniciante, né, tô no meu ponto A e quero ser o ponto B, que é você, né? Então, é por isso que nós temos as nossas inspirações, né? Pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente olha e fala assim, eu quero ser igual aquele cara, eu quero isso, quero aquilo. Mas, enfim, falando da sua mudança, eu queria que você me contasse um pouco dela e o que mais te inspirou, né? Seja pessoas, seja... Assim, cada um tem as suas inspirações, né? Então, você sempre... Com certeza, você deve ter olhado um ponto B aí, que você falou assim, opa, é ali que eu quero chegar, é igual aquela pessoa que eu quero ser, ou sei lá, enfim... Mas fala de qual mudança que é e como que foi um pouco dessa trajetória aí. Principalmente, né? Um pouco de como que você fez. Quais foram os estudos, da onde você tirou inspiração, da onde você tirou motivação, todas essas coisas aí. Legal. Cara, enquanto você formulava a pergunta, 1000 coisas foram passando pela cabeça, assim, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui também e tal. E possivelmente eu vou deixar coisas de fora e possivelmente eu fale bastante também. 2 características minhas, assim, eu esqueço coisas e eu falo muito. Mas uma coisa é importante. Até eu gosto da área da psicanálise e tal, e dos autores, né? Principalmente o autor pai da psicanálise, que é o Freud. E depois que eu comecei esta última mudança, porque a minha vida ela é repleta de mudanças. Até eu falei um pouco de formação para você, de acadêmica e tal. Então, assim, eu fui mudando várias vezes ao longo do tempo. E essa última, que eu considero talvez uma das mais significativas, depois eu comecei a entender, e o Freud, ele explica, né? Tem até aquela frase famosa, Freud explica. E realmente ele explica muita coisa, cara. E ele diz o seguinte, quando a dor de permanecer for maior do que a dor de mudar, então o sujeito muda. Então, a nossa vida ela é repleta de dores. Ela é repleta de dores. E elas vão acontecer, elas vão aparecer. É quase que impossível que elas não venham. Em alguns momentos, elas são mais acentuadas do que em outras, mas elas vão aparecer. E, como você disse, as pessoas sempre estão num ponto A, num ponto B, querendo chegar num C, talvez, e daí por diante.
E quando eu olho para minha realidade, eu percebo que ela está dolorosa, ela começa a me incomodar, e toda mudança gera dor também. Para tudo que eu quero fazer, para onde eu quero chegar, o que eu quero realizar, eu percebo que há uma caminhada e há uma dor para chegar lá. Seja dor física, seja dor intelectual, dor sacrificial de outras coisas. Sempre vão ter dores para eu chegar onde eu quero chegar. E a maioria das pessoas sabe que para ela chegar no ponto B, ela vai ter certas dores para chegar lá. Vai custar para ela muita coisa. Vai ter um esforço. Vai ter um esforço, vai ter que abrir mão de coisas, sacrificar outras coisas. Vai ter que deixar de fazer algumas coisas ou passar a fazer outras, mudar hábitos e tal. E tudo isso é uma dor. Pensando nessa linguagem freudiana aí. Tudo isso gera uma dor. Agora, quando é que eu começo a ficar disposto a enfrentar essa dor? Quando a dor de eu permanecer como eu estou se torna maior. Sabe? Sim, faz sentido. E muita gente não percebe esse momento da dor de permanecer. É por isso que muita gente não muda. Ela não quantifica essas dores, assim, sabe? Pra eu mudar vai ter dor, vou ter que, sei lá, pensando em academia, por exemplo, vou ter que ir, vou ter que gastar, vou ter que mudar a alimentação, tal, um monte de coisa. Mas a dor de eu ficar como eu estou é maior do que a dor de eu mudar. Então eu mudo. Então quando eu percebo que permanecer vai me doer mais. E essa pequena volta é para dizer assim, essa última das minhas mudanças, que eu vou falar sobre ela também, ocasionou justamente nesse momento de dor. Eu percebi que permanecer como eu estava doendo. E que para mudar talvez doeria menos do que permanecer. Então assim, eu sempre me julguei uma pessoa que não tinha problemas assim emocionais. Eu nunca me considerei desequilibrado ou alguma coisa do tipo, né? Sempre me considerei muito equilibrado, às vezes até além da conta. E hoje eu vejo que o equilíbrio além da conta ele também pode ser um problema já. Então eu sempre me julguei muito equilibrado, né? E nunca assim, olha, preciso de ajuda. Nunca havia feito nenhum tipo de acompanhamento. Nunca fui até hoje num psiquiatra, por exemplo, e não há nenhum problema nisso, mas eu nunca fui. Não procurava ajuda de psicólogos ou psicanalistas ou qualquer coisa do tipo. Sempre me julguei muito equilibrado e não precisando de. Hoje, eu já acho que todo mundo precisa, independente de como se sente. Porque às vezes o se sentir bem, até isso pode estar com algum conteúdo não trabalhado. Sim, concordo. Mas eu me julgava muito bem. Aí, pouco tempo atrás, isso pouco mais de um ano, eu vinha passando por uma fase meio complicada. Eu sempre fui aquele aluno de academia que a academia gostava. Sabe aquele que paga pacote de 3 meses, 6 meses e não vai? Vai um mês, vai uma semana. Esse pra academia é os pagava, melhores. Sei lá, 6 meses, porque tinha uma promoção muito boa. Eu acho legal até contar isso aí, porque com certeza quem tá nos assistindo, cara, uma galera vai se identificar com isso aí. Sem dúvida. E foram 30 e tantos anos da minha vida, assim. Na minha adolescência eu até que ia bem, assim, mas eu fazia outros esportes, né? Depois do que eu parei, aí eu comecei a engordar e tal. Eu emagreci, resumindo um pouco da história, mais de 15 quilos de gordura, né? E ganhei um pouco de massa magra nesses últimos 1 ano e pouquinho. Então, como que foi isso aí? Eu me percebi passando por algumas fases. Eu acredito que o ser humano ele é um ser biopsicoespiritual. Essa é uma forma que eu defino. Tá? Ele é biológico, então ele tem suas demandas biológicas, como de vista, audição, daí por diante, fora todos os seus órgãos trabalhando conjuntamente, tal, todo o seu corpo biológico. Ele é um ser emocional também, ele é um ser intelectual, ele é um ser psíquico, né? Então ele tem suas demandas também. Sim. E espiritual. Eu como cristão, você também mas independente da religião em si, o ser humano ele precisa estar bem com suas características espirituais, bem entendido. E em qualquer uma dessas 3 áreas, quando ele não está bem, ele vai desregular todo o restante. Se a área dele, se a biologia dele, né, se a bios dele não está bem regulada, se ele está com algum órgão com problema, por exemplo, uma tireoide, aquilo vai regular a questão hormonal dele, ele vai ficar mal emocionalmente, ele vai ficar mal com suas questões espirituais e tudo mais. Vai desencadear uma série de coisas. Por exemplo, você não consegue ficar bem com uma dor de dente muito forte. Uma coisa simples, né? Pô, o dente tá doendo muito, assim. Não faz mais nada, né? Ah, congela. Você fica irritado, você fica estressado e tal. Você quer resolver isso aí.
uma coisa simples. Imagine um órgão, né, mais complexo com problema. Sim. A parte emocional também. Se você está muito estressado, você está muito irritado, você está muito ansioso com alguma coisa, você não vai conseguir estar com a sua parte espiritual bem equilibrada e o seu corpo vai começar a sentir isso aí também. Isso é psicossomático que fala, né? Quando o seu organismo começa a sentir as dores da sua emoção. Sim. E espiritual também. Mais uma vez, essa volta, estou dando por quê? Eu estava sedentário já há anos. A minha esposa ficava, olha, você tem que ir na academia, você tem que perder essa barriga aí e tal. Aquela força que a esposa dá, sabe? Ó, tem que perder essa barriga aí e tal. E eu percebi que eu comecei a ter umas crises de crenças. Eu não digo crises de fé, eu digo crises de crenças. Eu percebi que algumas crenças minhas estavam passando por reformulações. E aí eu juntei o meu corpo sedentário. Eu estava pré-diabético, sem fazer atividades físicas, com mais de 100 e poucos quilos. Eu estava passando por uma fase de reformulação de crenças e isso estava mexendo muito comigo. E aí, todas essas coisas foi para o meu emocional, né, para minha psique ali, e começou a abalar ela também. Eu me lembro de um dia que eu estava lendo, estudando, fazendo uma pós-graduação, e lendo um conteúdo ali online. E de repente eu percebi que eu lia um parágrafo, relia, e não estava entendendo nada. Falei, cara, não tô entendendo nada disso aqui. E lia, relia, não tô entendendo. Não é normal isso aqui, né? Não que eu seja nenhum gênio, mas eu falei, poxa. E eu percebi que as linhas começaram meio que se embaraçar na minha frente, assim. E nisso eu comecei a sentir uma espécie de sufocamento e um pouco de taquicardia também. Na hora, por já conhecer um pouco disso e estudar essas coisas, falei, isso aqui é um TAG, é o início de um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Falei, opa, calma lá. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso. Pera lá. Baixei a tela do computador, fui lá pra minha sala, liguei um jazzinho de fundo assim, deitei no sofá e comecei a me analisar um pouco. Por que eu tô sentindo isso, né? E aí eu percebi, cara. Falei, cara, eu tô estudando algumas coisas que eu não precisaria estar estudando. Eu tô com umas crises de crenças aí que estão mexendo comigo. E o meu corpo, ele tá sentindo muito pelo meu sedentarismo. E eu gosto muito de estudar também neurociência. Depois até a gente pode entrar em alguma coisinha relacionada a isso. Mas eu pensei, cara, os meus hormônios estão desregulados. Eu tô buscando compensação onde não deveria. Eu tô indo muito pro doce. Eu tô indo muito pro café que eu gosto. Estou indo muito pra procrastinação de coisas que eu não deveria estar. Porque tudo isso é dopaminérgico, né? Tudo isso libera prazer na gente. O cafezinho, o doce, a procrastinação. Só que isso tava colapsando dentro de mim. Entendeu? Assim, tudo ao mesmo tempo, corpo sedentário, uma psique abalada, um espiritual meio bagunçado também. E isso começou a colapsar em mim. Naquele dia eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso. E eu não vou fazer mais o que eu quero fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque essa é a grande chave de mudança, assim. Quando você percebe que o que você quer e o que você tem, às vezes não são as mesmas coisas. Mas como o próprio nome já diz, você tem que fazer. É como se você tivesse doente, o médico dissesse assim, você vai ter que tomar uma bezetacil por dia por 10 dias. Você fala assim, puxa, isso é desagradável. Pra caramba. Mas eu tenho que fazer isso. Eu falei assim, então, a partir de hoje, eu vou ir na academia. Quero? Não, mas eu vou. Ah, mas eu vou. Simplesmente eu vou ir. E não tem conversa, cara, eu vou. E eu comecei aquele dia aí na academia. Eu preciso começar a liberar os meus neurotransmissores para trabalharem corretamente. A academia é importantíssima. Eu preciso trabalhar os meus músculos. Só um ponto. Eu creio que esse dia foi quando a sua dor como você falou? De permanecer. Foi maior do que a dor de mudar. Então, esse dia eu falei, cara, tá doendo permanecer. Ficar desse jeito, né? Ficar desse jeito tá doendo. Tá doendo. E sabe o que mais me pega, cara? Assim, a dor de permanecer. Não foi só esse dia Eu percebi que essa fase estava me deixando mal de várias formas. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Hoje um tá com 3 e outro com 6. Eu percebi que eu estava mais irritado, estressado com eles do que eu deveria estar. Porque criança pequena dá trabalho pra chuchu, né?
Assim, trabalho, eu digo, quer brincar o tempo todo, e fala alto, e grita, e corre, Sim. pula, tal. É criança sendo criança. Criança sendo criança, né? Nada de errado com eles. Uhum. Mas eu estava errado com eles, porque eu estava muito estressado, irritado, às vezes dando broncas quando não deveria, e às vezes quando dava, passava do ponto das broncas também. Gritava, sabe assim, fala, puxa, por que eu tratei ele assim? Né? Não deveria. E eu sei que muitos pais passam por isso também, às vezes. E, cara, é muito louco isso aí, porque muitos pais, às vezes, tratam mal os filhos, dão broncas além da conta, passam do limite, e não queriam fazer isso. Se arrependem, na maioria das vezes, se arrependem depois. E às vezes nem sabem por que tá fazendo isso. E muitas vezes, esse descontrole, esse estresse, é uma série de coisas acumuladas, desde corpo sendo mal cuidado, com sono, alimentação, falta de exercício. Às vezes é a mente que está meio confusa, precisando de uma ajuda terapêutica, alimentação desregulada, ou é o BIOS mesmo, com, sei lá, algum hormônio faltando. Então, N coisas podem estar acontecendo. E na minha vida eu percebi que estava me fazendo mal a forma que eu estava estressado com os meus filhos, por exemplo. Entende? Isso pra mim tava sendo doloroso, assim, sabe? Assim. Depois eu deitava na cama, sabe a hora que você tá calmo e deita na cama, fala, puxa, por que eu tratei ele daquele jeito, daquela outra forma? Nunca fui violento, não, né? Uhum. Mas assim, de ser ríspido, de falar mais alto que deveria, uma palavra às vezes que não deveria ter falado. E eu percebi que isso era por conta dessa vida que eu estava levando, sabe? De principalmente sedentária, cara. Olha como é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Uhum. Sono desregulado, fazendo a coisa errada na hora de dormir, né? E eu, né, vou indo aos poucos aqui, senão se eu engatar, não paro mais de falar. Não, mas, cara, isso motivou, sabe? Essa dor de como eu estava tratando os meus filhos e lidando em casa com a família, de como eu estava lidando com algumas questões, como eu vi o meu corpo, e fora a questão estética, a questão de você olhar pra você e falar, puxa, e você vai se acostumando com... autoestima, né? Você vai se acostumando com o feio até. Você vai se acostumando com aquilo. Sim. Você olha e fala, você não vai... você perde a vaidade quando você não tá bem. Nossa, perde muito. Você não tá preocupado com o cabelo, às vezes, com a barba, com a roupa que você usa. Até de ter pessoas que falam pra mim, cara, amigos assim, sabe? Falar, meu, não tá legal, cara, você tá meio brega. Cara, eu vou até te manda bala aí. Te colocar... Não, é só pra... Isso daí que você tocou aí é um assunto tão assim... tão importante, assim, assim, tem algumas fotos que eu olho minha, assim, uhum. Porque, assim, eu tenho exatamente uma lembrança, assim, muito clara da época que eu estava mais sedentário, Mas, assim, estar sedentário é um ponto, assim, ó, sedentarismo, que eu coloco, assim, que na época eu pensava, né? Na época eu falava assim, eu tô sedentário. Eu apenas não estou comendo bem, e aí a desculpa é a correria, e apenas não estou fazendo atividade física, e a desculpa é a mesma, é a correria. Eu tô achando que é só isso que tá acontecendo, mais nada. O resto tá tudo normal, né? E, cara, quando eu vejo fotos minhas, assim, da época que eu tava mais sedentário, assim... Eu sinto algo assim, por exemplo, eu vi assim, eu falava, cara, olha o meu cabelo do jeito que tá, cara, eu não acredito que eu ia nos casamentos desse jeito, meu. Nossa, cara, olha como que tá. Você começa a ver outros fatores que quando você tá naquele momento, assim, não me incomodava de verdade. Não é que eu olhava por exemplo, o meu cabelo assim e falava assim, nossa, tá feio. Ah, mas não tô nem aí, vai assim. Não, eu não enxergava que tava ruim. Da mesma forma que não enxergava assim, por exemplo. Não, e novamente, não é o fato de estar com sobrepeso, tudo, não é isso. Eu tô falando que eu estava num ponto onde eu não estava enxergando isso. Eu conheço muitas pessoas assim que estão em sobrepeso, que sabem se vestir muito bem, que sabem se cuidar muito bem, assim. Por quê? Porque, assim, aí sim é o ponto onde que, assim, é só realmente o sedentarismo. O meu lado não era só o sedentarismo. Toda aquela situação me carregou por um outro lado de coisas que eu tava realmente deixando, fazendo de forma
totalmente mediana. Então, uma delas era isso. E eu não enxergava, cara. Eu olhava assim... Eu lembro dessa fase, assim, né? Eu me olhava e falava, tá ok. É assim. E hoje eu vejo, tá claro que tava assim, não tava ok. Não tava nada ok. Não tava nada, assim, sabe? Igual isso daí, por exemplo, no dia do meu aniversário de 40 anos lá, né, que eu falei pra você. Pra mim tava tudo ok. E assim, pra minha mãe chegar e falar assim, nossa, meu filho tá meio gordinho, ou seja, porque tá... E hoje eu vejo as fotos, eu falo, nossa, meu Deus, cara, como que eu tava nesse estágio e não tava percebendo, né? Então, assim, só fiz esse adendo porque não é só estar de sobrepeso, mas é o fato de várias coisas que a gente acaba não enxergando. E aqui eu citei uma só que é relacionada à minha parte estética, né? Mas acho que essa parte sedentária faz a gente não enxergar um monte de coisa. Como foi isso daí, de repente, a maneira como você tá tratando os seus filhos. Várias outras coisas assim que por conta... Não sei, né? Eu nem vou me aprofundar muito porque eu nem tenho tanto conhecimento disso, mas que de fato aconteceu comigo, aconteceu. Assim, nessa época, muita coisa eu não enxergava. Eu só fui começar a enxergar depois que eu passei essa grande mudança, assim, né? Sim. É o lance dos peixinhos, né? Aquela historinha, né? Tinha um peixe mais velho nadando, né? E passaram dois mais novos, assim, né? E aí o mais velho pergunta, e aí, como é que está a água hoje? Aí um vira pro outro, o que é água? Né? Por quê? Você está tão imerso dentro de algo que você não percebe a realidade ao seu redor, né? Essa ideia do, o que é água? Né? Eu nunca saí, não sei o que é água, né? Eu só simplesmente vivo aqui, né? E a gente está acostumado a ficar tão imerso na realidade que a gente está. E eu falo que você só consegue perceber as coisas quando você dá um passo para trás e olha para aquilo de fora. Sim. Então, quando você está vivendo essa vida sedentária, essa vida comendo errado, vivendo uma vida ruim dentro de casa, estressado, e você não sabe por quê, tá sempre de mau humor, sempre irritado, você nunca dá o passo para fora e fala assim, puxa, e você se vê de fora. Entende? Então, quando você percebe a sua realidade, o seu ambiente, não um olhar micro, mas um olhar mais macro, é como se você tivesse tirado o pé para fora da sua realidade e olhasse para você e falar, eu estou assim, eu sou assim. Por exemplo, eu não gostava de tirar foto. E de uma certa maneira, minha foto de mim, né? E eu nem sabia por quê. Hoje eu vejo, cara, porque eu saía mal nas fotos. Eu tava feio, sempre feio nas fotos. Não me acho nenhum, né, Brad Pitt hoje, né, nem de longe. Mas assim, falei, cara, eu não tinha foto. Inclusive, quando o pessoal me pedia foto, assim, pra fazer banner, cartaz de alguma coisa, principalmente de igreja, né, assim, que eu ia dar palestra, pregar em algum lugar, eu usava uma mesma foto há, tipo, 5 anos. Porque eu não tinha foto nova. Eu não tirava foto. Porque eu sempre me achava ruim nas fotos. Mas é uma coisa que você nem percebe quando você está vivendo. Ah, eu tenho uma foto boa. Ah, manda uma foto pra mim. Peraí, eu tenho uma foto boa. Eu achava aquela única foto lá e mandava sempre ela, assim. E então, por quê? Porque eu não tirava foto e eu não gostava. Mas quando você está imerso nessa realidade que eu estava, eu não percebia que eu não tirava foto porque eu estava me sentindo mal. Mas dentro de mim, né, aí voltando pra Freud, né, o meu inconsciente já comunicava comigo, você não tá legal pra sair, você não está legal pra aparecer dessa forma. Sim. Mas eu não me dava conta disso, entende? Eu precisei dessa maneira, olhar pra fora, sair da ilha pra ver a ilha, entendeu? Sim. E porque esse é o primeiro passo de tudo, cara, assim, se eu posso já elencar aqui, qual que é o primeiro passo para uma pessoa começar uma mudança? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Olhar para si. Quem eu sou de fato? Como eu estou? Não é? Qual é a minha realidade de verdade, cara? Como que está o meu corpo de fato? Não como minha mãe diz que eu estou. Porque a mãe, assim, né? Para ela falar ainda, olha, tá meio assim, ó, sabe? A gente tem que estar bem fora do ponto mesmo, né? Aconteceu comigo, hein? Então, assim... cara, como eu estou de verdade? Fazendo uma análise sincera de mim. É por isso que eu acho que as pessoas precisam sempre de análise, mesmo quando elas acham que estão bem.
E para mim o psicanalista é o profissional assim que mais vai ajudar nessa hora. Mais vai ajudar nessa hora. Por isso até que eu fiz, depois a gente entra nesse assunto, porque que eu fiz psicanálise, concluí recentemente, agora já tô atendendo, né, também. Porque enquanto você não olha para você, olha para suas dores, os seus conteúdos, e começa a se entender e fala, cara, eu sou isso aqui. E aí você chega no ponto seu A. Porque você nunca vai sair do ponto A pro B se você não saber que você tá no A. Sim, sim. Eu preciso saber o que é ponto A. Onde que eu estou? Eu estou aqui, eu sou isso aqui. Ah, entendi. E aí você começa a traçar planos para chegar no ponto B. O que é o ponto B que eu quero chegar? Alguns vão dizer assim, o que é uma vida boa, uma boa vida? Ah, boa vida é isso aqui. Então como eu faço para chegar ali? Que nem eu comecei a perceber em mim, cara, isso não é boa vida. Esse corpo que eu tenho não é um corpo bom. Sabe, assim, a forma que eu me visto não é uma forma boa. Né? E aí eu comecei a traçar uma rota para chegar. Ainda não estou lá, né? Sei que eu não estou lá. Sim. Mas eu sei que hoje eu estou mais perto do que ontem. Sem e dúvida. Menos do que amanhã. Então, assim, o meu ponto é esse. Essa é outra coisa que é importante ser entendido. O meu ponto não é o X ou YZ. Eu não estou olhando para ele dizendo assim, puxa, eu quero estar como ele amanhã. Mas, porque às vezes eu vou me frustrar. Sim. Eu não quero ser bodybuilding nada, mas se eu pensar, por exemplo, no Ramondino, né, Sebum, né? Eu vou me frustrar, cara. Porque eu não tenho mais tempo de chegar lá. Né? Não sei também, mas não é meu interesse. Agora, quando eu olho pra mim e penso assim, cara, eu preciso estar hoje melhor do que eu estava ontem. E um pouco menos do que eu estarei amanhã. Sim. Então, a minha régua de medir se torna eu mesmo. Então eu não quero amanhã estar com um corpo de fisiculturista. Amanhã eu quero estar um pouco melhor do que eu estava hoje. E aí eu consigo, sabe, aos poucos ir alavancando essa escalada, sabe? Sim. Assim. Então não é colocar metas inatingíveis ou me colocar num lugar onde eu sei que eu não vou chegar e às vezes para me frustrar, até uma autossabotagem. Muita gente faz isso. Eu quero perder peso, por exemplo. Quero perder peso. Então até o mês que vem eu quero perder 8 quilos, um exemplo. E aí ele tenta e perdeu 2. Ah, quer saber? Eu vou deixar pra lá isso aí. Aí você frustra, né? Não, cara. Pensa em um mês que vem, está melhor do que esse. Sim. Já é algo ótimo. Que seja 100 gramas, cara. Você tá melhor do que o mês passado. Melhor. Você tá melhor. Não é? Então isso é uma coisa muito importante. Não, com certeza. Tem um negócio que eu postei, até teve uma foto minha que eu postei um antes e depois, assim. Eu acho que um negócio que eu vou relatar aqui e acho que você vai saber aprofundar. Eu fiz uma postagem, né, de um antes e depois, né, numa diferença de 4 anos, né, então, né, e a frase que eu comecei, eu falei assim, não foi sobre o que mudou por fora, e sim o que mudou por dentro. Mas eu não tinha a mínima ideia ou noção do que de fato iria mudar por dentro mesmo. Se iria mudar, eu nunca pensei nisso daí, né? E depois, quando eu cheguei nesse ponto B que eu desejava, os motivos pelo qual eu fui até o ponto B já estava no final da lista, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer? Quando eu dei o basta, assim, um dos pontos que mais me incentivaram é que eu queria mudar o meu corpo. Eu queria emagrecer. A minha autoestima estava muito baixa, assim. Eu queria emagrecer. Tanto que, assim, eu estava com um corpo sedentário e alguns anos atrás, né, isso foi quando eu tinha 40 anos, né? Então, eu vi algumas fotos minhas com 32 anos, assim, eu falava assim, esse eu quero voltar o meu corpo de 32 ali, né? Não vai ser exatamente, mas assim, eu quero estar. Então, para você ter uma ideia, eu deixava, tipo, foto minha com meu, sabe, com 32 anos na tela do celular ou perto do computador. Eu ficava, sabe, mentalizando aquilo, que era aquele corpo que eu queria e tal. E
depois eu comecei, né, então, a todo esse processo de mudança e tantas coisas que eu precisei mudar e que afetaram bastante em mim. Então, por exemplo, o fato de você ser persistente em ficar em minimizar o açúcar, o fato de você ser persistente, falar assim, não vou abrir mão disso, não vou, eu tenho um lugar, eu tenho um objetivo, então eu não vou sair desse objetivo. Hoje tá frio pra caramba, mas eu dá vontade de ficar debaixo da cama, debaixo do edredom, mas eu vou levantar e vou pro treino, vou passar frio, tá chovendo. Tudo isso vai formatando uma pessoa dentro de nós, assim, sabe? Muito mais confiante, muito mais determinada, uma pessoa que começa a valorizar melhor muitas coisas, assim, muitos detalhes pequenos, assim. A mudança da alimentação fez com que eu me tornasse... A alimentação e a atividade física, né? Eu percebi que eu me tornei uma pessoa mais... o emocional meu ficou um pouco mais estabilizado. Ele não ficou... Não oscilava tanto mais, assim, sabe? Ele ficou mais estabilizado. Eu sempre fui uma pessoa calma, mas assim... eu sempre fui muito calmo, assim, vamos dizer assim, socialmente, né? O problema é quando a gente tá sozinho em casa, né? Aí, assim, não que eu fazia nada, mas assim, às vezes os pensamentos nos matam, assim, né? Então, assim, nesse ponto eu estabilizei, eu não tinha mais essa oscilação. Então, a hora que eu cheguei, depois de 4 anos, são todas as coisas que são mais palpáveis, assim. Eu falo, nossa, cara, eu não tenho mais aquele problema de intestino que eu tinha, aquelas queimações. Nossa, eu tô muito mais tranquilo, eu acordo muito mais em paz. Nossa, aquelas dores que sumiram, tudo. Eu listo tudo isso para depois olhar assim, nossa, meu corpo mudou. Sabe, o meu corpo mudou, que era aquilo que foi o primeiro gatilho, que era o que eu queria. Hoje ele tá lá no final da lista. E não, poxa, tô feliz, claro, né? Você tá em um corpo onde você olha e fala assim, pô, tá legal, né? Tá legal, é isso que pra minha idade eu tô feliz com ele e tudo. Mas assim, todos os benefícios que eu conquistei, assim, né? Nesse processo de mudança, assim, isso aí é uma coisa que é imensurável, assim, né? O quão importante isso é hoje na minha vida, assim. Então, assim, as etapas, né? Então, por tudo que a gente passa, trouxe elementos, assim, muito benéficos, assim, ao meu comportamento humano, assim, né? Então eu acho que isso é uma coisa que você talvez pode aprofundar também, que eu acredito que deva ter acontecido algo muito parecido, né? No meu caso, assim, já tem, né? O meu eu comecei em julho de 2020. Foi quando eu acordei, foi em julho, eu não lembro exatamente o dia, mas assim, foi metade de julho de 2020 que eu... Numa segunda-feira que eu decidi, assim, acordar às 5 horas da manhã e falar assim, não, hoje eu vou fazer uma caminhada, pelo menos, que era o que eu conseguia fazer, né? Na época, assim, era só a caminhada, né? E então, né, já faz 4 anos aí, um pouco mais de 4 anos aí, né? Que separa essas duas pessoas, assim, né? Então, acho que você pode falar um pouco dessas mudanças. Eu sei que a gente olha muito para a questão do corpo, né? Assim, é normal, né? Mas, assim, os outros benefícios, vamos dizer assim, como aconteceu comigo, né? Sim, sim. Você percebe que, assim, os benefícios, você não está buscando ele a priori. Como você falou, eu queria o corpo no começo. Mas veio tanta coisa junto, né? Que o Exato. corpo nem se tornou, nem hoje é o principal, assim, não é? Como eu falei, você tá dentro, você não tá percebendo o que tá acontecendo de errado.
Por exemplo, eu falei da questão da estética, né? De roupas, né? E tal. Eu não achava que eu me vestia mal, por exemplo. Não achava. Eu não achava, a priori, assim, que eu estava também tratando mal, como eu falei, assim, um pouco mais ríspido os meus filhos e tal. O que me deu o start foi essa espécie de transtorno de ansiedade. Falei, cara, não posso ficar assim. E aí que eu fui... Quando foram melhorando muitas coisas, que eu percebi que estava ruim. Né? Por exemplo, a questão das roupas e tal. Eu comecei a olhar depois. Que eu comecei a perceber, puxa, isso aqui tá um pouco largo já. Não é? Aí essa calça tá um pouco larga. Aí eu falei, puxa, que camiseta feia. Que roupa feia essa daqui. E aí, falei, poxa, eu tava vestindo muito mal. Não é? Tava vestindo muito mal. E aí você vai percebendo que é bom você se vestir um pouco melhor. Sim. É bom você estar mais disposto. Esses dias aconteceu uma coisa interessante, né? A minha mãe tem um cachorrinho, um Lhasa, que ele é louco pra sair pra fora. Pra sair correndo pra fora da casa, assim, né? Você abre o portão, ele sai correndo. E outras vezes, eu abri o portão, ele saía correndo pra rua, tinha que pegar o carro e sair atrás dele. E aí, às vezes, andava 5 quadras, tal, o cachorro saía igual um tiro, assim, né? E eu achei legal esses dias porque semana passada eu fui lá, eu abri o portão, ele correu, cara. Aí eu falei assim, hoje não. Hoje você não vai me vencer. Cara, eu saí correndo igual um doido atrás do cachorro. Cachorro, eles são pequenininhos, cara, mas essas 4 patinhas assim, parece que viram um motor, tiro. Assim, né? E correu uma quadra assim, falei, hoje não. Cara, corri. Né? Dei um tiro e disparei assim, uma quadra assim, eu peguei ele, né? E peguei, vim com ele debaixo do braço. E eu não fiquei nem um pouco ofegante. Eu estava tranquilo, eu correria mais 2, 3 daquela. Sem problema, assim. E naquele dia, essa semana, mais uma vez eu percebi o benefício. Falei, cara, eu tô bem. Eu dei esse tiro assim. Da outras vezes eu tentei correr também, mas eu percebi que não deu muito certo. E dessa vez eu corri e deu tudo bem. Hoje eu corro com os meus filhos. Esse dia eu estava brincando com eles, apostando corrida num campo com eles. Então eu ia lá numa trave assim, até a outra trave e corria. Corria. E super bem. Sabe, assim, esses benefícios que não te contam, digamos assim. Sim, você sim. Poder correr atrás de um cachorro que saiu na rua. Você brincar com seus filhos melhor. É o benefício que você não tá atrás a priori, assim, sabe? Você não tá, eu preciso correr. Não. Você tá insatisfeito com alguma coisa. E aí você vai atrás de outras, né? E você começa a perceber que tudo vai melhorando ao redor. E aí a esposa, né? No caso, pra quem é casado, a esposa te olha melhor. Tá bem, hein? Fica mais feliz com você, né? Você consegue fazer esse tipo de coisa. Sim. E você vai começando a perceber aquela brincadeira assim, foi buscar cobre e encontrou ouro. Sabe? Você começa a perceber essas melhoras assim, cara. Isso é muito bom. Isso é muito prazeroso, sabe? Você não sabia o quanto estava mal até começar a ficar bem. Sim. Exatamente. Faz sentido. Você não sabe se o dente tá ruim até ele começar a doer, por exemplo, não é? Então, você não sabe o quanto mal você está até você começar a melhorar. Isso é muito importante. E você sabe uma dessas frases de internet que, vendo alguma coisa na internet, uma frase me tocou assim. Por quem você morreria? E aí você, que tem filhos também, né? Poxa, eu morreria pelo meu filho e tal. Talvez por minha mãe, por meu pai, não sei. Morreria. Você talvez faria uma lista de algumas pessoas, né? Que talvez por quem você morreria. Isso é uma coisa forte. E aí a pergunta seguinte e por quem você viveria? Aí me pegou, cara. Por quem você viveria? Porque o nosso mal cuidar de quem nós somos não afeta somente a gente, cara. Você entende? Por quem eu tô disposto a viver? Porque, cara, você tem o seu filho, Lorenzo, né? Eu tenho os meus 2. Eu tô pensando, cara, em entrar com ele quando ele for casar na igreja, assim. Eu tô pensando em carregar os netos dele, cara. E tá bem, jogar bola com meus netos. Com os meus netos, talvez com os netos dele, cara. Eu tô pensando em ter muito tempo com ele ainda. Sabe, assim. Muito louco. Por quem que eu vou viver? Ok, se, sei lá, vier um pitbull maluco aí correndo atrás do meu filho, eu vou entrar na frente, cara, não tem dúvida. Não é?
Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, eu estou vivendo também para ele? Estou me cuidando mais para que, sei lá, a menos que tenha um infortúnio da vida, alguma coisa, eu caia numa cama ou algo do tipo assim. O que eu estou fazendo, cara, para eu não ser um peso até para ele no futuro? Sim. E dá, cara. E dá. Falei, a menos que haja esse infortúnio e alguma coisa aconteça. Nós vemos vídeos hoje, cara, da galera aí com 80 anos fazendo barra, flexão, correndo, cara. Agachamento, fazendo crossfit. Pô, uns velhinhos aí trincados assim, cara. Dá, né? Então, assim, ok. Por quem que eu viveria? Por quem que eu viveria mais? Por quem vale a pena me exercitar? Por quem vale a pena eu comer melhor? Por quem vale a pena eu cuidar melhor da minha saúde emocional? Sim. Por quem vale a pena, né? Você vê. E sabe o que eu acho legal dessa conversa nossa assim, cara? Porque assim, você não é da área da saúde. Não, ixi. E nem eu. E nem eu. São relatos da saúde reais, física, assim, biológica. Sim. Né? É que são relatos, né, reais do que tá acontecendo com a gente, né? Então, assim, cara, nós não somos nenhum influencer, sabe, assim, eu não sou educador físico, médico, nenhum de nós dois, somos nem nutricionista, assim. Eu sou mais da área da saúde emocional, mas assim, não é a nossa, isso aqui, sabe, emagrecimento, atividade física, isso é legal, porque assim, isso mostra que de alguma maneira tá acessível, cara, a qualquer um. Sabe, não é pra atletas, não é, cara, é pra gente como a gente mesmo. E você sabe que, assim, uma coisa que eu sinto é que, assim, tudo isso me fez muito bem, né? Tudo isso daí, esse esforço e essa busca nesses 4 anos fez muito bem pra mim, assim, eu me vejo hoje, né? Falta poucos dias aí, sei lá, pouco mais de 60 dias, não sei, para eu completar 45 anos, assim, e assim, eu me sinto zerado, assim mesmo, assim, sabe? Então, me fez muito bem. Então, a gente acaba... eu sinto muito a necessidade, praticamente, vamos dizer assim, de passar isso para frente, falar para as pessoas assim, ó, me fez bem isso aqui, faz isso, eu não quero ser o cara chato, né, o cara chato que começou a treinar crossfit e depois fica só falando de crossfit ou o cara que parou de comer açúcar e ele falou, não, agora você não pode comer açúcar. Não, mas assim, eu tenho esse discernimento e o bom senso, mas eu sinto sempre essa necessidade de falar assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, faça isso porque você vai prolongar a vida, você vai... Não só o fato de prolongar a vida, mas assim, a gente vive melhor, né, cara? A gente começa a viver melhor, a gente começa a... só o fato de você viver e não... Que nem eu, graças a Deus, eu não gasto com remédio, cara. Não gasto nem com Neosaldina. Não gasto, cara, nada assim, sabe, com remédio. Mas nem é o fato do dinheiro, é o fato de não ter dor de cabeça, de não ter dor de sei lá o que. Eu tenho dores musculares, que é dor de qualquer pessoa que pratica alguma atividade física, em algum momento tá com alguma dor muscular, alguma inflamação, alguma coisa assim. Uma dor boa até, né? Uma dor boa, né? Hoje eu cheguei, o André, né? O André Santos, que foi o convidado da semana passada, né? Fisioterapeuta e quiroprata, né? Cheguei nele lá com o pescoço travado lá, porque tava com torcicolo, tudo. Mas por quê? Porque foi o treino de crossfit que eu fiz lá, comecei a bater a cabeça no chão lá e aí o pescoço travou. Mas é o único tipo de dor. Aí o André foi lá com a mão dele mágica lá, resolveu já. Já tô com o pescoço bom, ó. Já tô com o pescoço bom. Mas assim, eu sinto essa necessidade de mostrar, sei lá, de falar para as pessoas, mostrar que assim, o negócio é real, o negócio funciona mesmo e não é o fato de prolongar, mas é o fato de viver o presente melhor. Isso daí, cara, de você estar no presente e não estar se arrastando, vamos dizer assim, né, mano? Ainda mais, né, na nossa idade, assim. Então eu sinto muito essa necessidade, assim, é uma coisa que é muito legal. E isso daí que você comentou,
é uma coisa que vira e mexe, eu falo assim, muita gente me questiona sobre essa questão de perder peso, parar de comer açúcar, enfim. Agora eu tô no jejum intermitente. Muitas pessoas falam disso. E eu falo que um dos fundamentos para eu buscar essa mudança foi justamente esse. Eu quero estar bem para as pessoas que eu amo. Sabe? Eu quero ser uma boa companhia para as pessoas que eu amo. Então, eu quero sair com o Lorenzo e ele tá... eu quero que ele tenha o sentimento de que está com alguém saudável do lado dele, disposto, totalmente assim, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que ele tem que, por algum motivo, talvez carregar, sabe? Assim, ou lidar assim, tipo, meu pai é nervoso mesmo, meu pai tem essas... Não, eu quero que ele esteja do lado de uma pessoa que tá assim, bem espiritualmente, bem emocionalmente, bem fisicamente, topa tudo e qualquer coisa, assim, né? E para as pessoas que eu amo, é assim para minha mãe, para minha namorada, para todo mundo. Eu quero que, assim, as pessoas que eu amo, eu quero que elas eu quero estar bem para elas, né? Bem para elas. Então, e você usou a palavra de novo, né? Bem espiritualmente, né? E aí, falando de mudanças e tal, uma coisa que eu percebi também que tem me ajudado em todo esse processo. Eu sou pastor, né? Igreja Batista, e eu atendo pessoas há anos. Eu fui ordenado, a gente fala, né, na Batista, ao ministério pastoral, já tem mais de 10 anos. Então, assim, eu atendo pessoas semanalmente, casais, converso com pessoas apenas por manutenção, digamos assim, em alguns casos, para saber como está e tal. Mas atendo muitas pessoas com problemas no casamento, problemas com os filhos, com os pais, com elas mesmas, às vezes um pouco perdidas, confusas, já há muito tempo, anos fazendo isso. E eu não me atentava antes para questões mais voltadas à biologia da pessoa e para a psique da pessoa mesmo. É uma tendência de religiosos, assim, ministros religiosos, pastores, conselheiros bíblicos e tal, de olhar somente para questões espirituais. Sim. Até porque, infelizmente também, a nossa realidade é que muitos líderes espirituais, né? Eu tô falando dessa maneira para generalizar um pouco mais mesmo, né? Não falar só pastores, tal, que é a minha área. Cara, a maioria não cuida da saúde, cara. É comum você ver pastores obesos. Eu sempre achei normal porque eu era um deles, né? Eu tava na obesidade 1, né? Eu ainda estou no sobrepeso hoje, mas porque ainda tem uma estradinha para trilhar. Mas é comum. Então, esses líderes que não cuidam da saúde, consequentemente, eles não vão também se preocupar com a saúde dos seus liderados, não é? E eu percebi que tinha muita gente ruim, assim, no sentido de estar mal, de estar ruim, né? Por N motivos, casamento ruim, vida familiar ruim, trabalho, pessoa que diz que não tem ânimo para nada, que está desanimada, que está cheia de problemas. E é a tendência, às vezes, do religioso, ele fica assim, não, tem que orar mais, ler mais a Bíblia e tal. E ok, isso faz parte da vida cristã, da vida, né, religiosa e tal. Agora, e o resto? E o resto? Eu lembro de uma pessoa em particular que me procurou, e a esposa reclamava um pouco dele, ligado a questões sexuais e tal. E ele também dizia assim, olha, eu não tenho ânimo, não tenho vontade e tal. Não sei, tô mal. E aí, muita gente poderia dizer assim, olha, isso aí é coisa do diabo, do inimigo, é coisa, sei lá, cara, você tem que orar mais, tem que pedir a Deus e tal. Ok. Mas aí ele decidiu, por um amigo dele que é médico, fazer exames hormonais. E, cara, a testosterona dele estava abaixo de 100. Estava abaixo de 80, eu acho. Nossa, bem baixo. E, caso alguém não saiba dos números, o normal é acima de 300. É entre 300 e alguma coisa e 800. Isso. Esse é o normal, não é? Abaixo de 300,
há uma anormalidade. E aí já é necessária a reposição. Então, esse cara estava abaixo de 80. Nossa. Então, assim, é quase impossível ter ânimo para qualquer coisa na vida. E principalmente para questões relacionadas a relações sexuais, cara. Não dá ânimo. É quase como se estiver super satisfeito, cheio, e alguém te oferece alguma coisa para comer. Fala, cara, eu não quero, não tô afim e tal. Então, e ele começou a fazer reposição hormonal e melhorou. Então, você percebe assim, muita gente, muito líder espiritual ia aconselhar essa pessoa a dizer o quê? Não, isso aí é problemas relacionados à sua espiritualidade. Você tem que orar mais, jejuar, sei lá, ler mais a Bíblia. E, cara, não é. E outra pessoa, às vezes, tá dormindo mal. Puxa, eu não tenho ânimo pra ir na academia. Tá, mas me fala sobre a sua rotina. Não, eu vou dormir tipo 1h da manhã. Eu gosto de ficar mexendo ali no computador pra fazer tarefas, tá? Eu vou dormir 1h da manhã. Mas eu durmo bem, acordo 9 horas. Cara, tá dormindo tudo errado. Isso é um suicídio. Né? A sua melatonina, que é o que o seu corpo produz pra regular todo o seu organismo, ela começa a cair e drasticamente a produção depois da 1h da manhã. Então, você dormir depois da 1h da manhã, você tá se matando. E você não vai ter ânimo pra mais nada, porque seu corpo não se restituiu à noite. Ele sabe assim. Então muita gente diria assim, não, ok, mas você dorme até umas 9, então deu 8 horas, aí tá tudo ok. Não tá tudo ok, tá tudo mal, cara. Então eu perceber que falta muito, sabe, como líder religioso, eu ver uma pessoa que tá dormindo mal, tá se alimentando mal, que, não, eu como bem, assim, só que eu, sei lá, eu tomo coca todo dia, 1 litro de coca por dia. Cara, é mal isso aí. Isso aí é um suicídio, de novo, a longo prazo. Sim. Não é? Eu precisei me atentar um pouco mais para isso. Porque eu percebia que, às vezes, o conselho espiritual, vamos dizer assim, ele não era o bastante. Não tô dizendo que Deus não seja bastante, que não era disso. Tô querendo dizer que você não adianta falar para uma pessoa orar mais se ela tá com a testosterona abaixo de 80. Você entendeu? A menos que um milagre aconteça, mas... Olha, né? Não, você tá falando de uma coisa, cara, que é assim, ó, impressionantemente, coincidentemente, eu pensei exatamente nisso hoje. Hoje, Olha na aí. hora do almoço. E eu vou até te contar como foi, assim. Eu tava... os meus pais, minha mãe, na hora do almoço, assiste muito a Record ali, né? Os programas da Record, que particularmente, assim, né? Só é programa de notícia ruim, aquelas coisas assim. Minha mãe gosta, então, enfim, né? E assim, né? Ela sempre assiste as coisas da Record ali na hora do almoço. E às vezes eu vou ali almoçar e fico assistindo também, fico olhando ali também. E esse programa da Record, que é um programa jornalístico, e aí eles deram uma pausa, assim, entrou eles deram uma pausa lá no jornal lá e chamaram um âncora lá, sei lá, alguma coisa assim. E aí era como se fosse um merchandising, assim, sabe? E aí era uma pessoa que acho que era um pastor, um bispo, sei lá o quê, né? Sendo da Record, eu imagino que seja da Igreja Universal lá. Sim. Ele entrou lá falando e aí começou a falar sobre assim, ó, você que tem problemas de depressão, que você tá com uma depressão muito acentuada, que não sei o que lá, tipo, temos a solução, vamos dizer assim, né? Ó, quero dizer que nada contra, né, essa igreja, enfim, essa denominação, enfim, só tô pontuando que eu... então, assim, ele falando, ele convocando, vamos dizer assim, essas pessoas que estavam passando por alguma depressão aguda, alguma coisa, que era para se ir até, acho que o endereço lá, a igreja, que ia ter uma oração libertadora disso daí, disso daquilo, não sei o que. E aí, cara, eu me questionei porque na hora me veio assim, cara, se a pessoa tá com uma depressão, ela deve ter N fatores ali, fatores que, assim... E aí a hora que eu pensei nisso, porque assim, eu pensei assim, só pra você entender, eu falei assim, puta, esse cara tá falando aí de fazer uma oração
para curar uma depressão aguda, mas assim, é uma série de coisas ali que... E aí eu fiquei pensando, mas será que eu tô... Será que a minha fé tá sabe assim, tipo, será que eu tô duvidando de que a oração tem poder de resolver uma depressão aguda? Mas na verdade eu tava pensando nisso, eu olhei assim, eu falei assim, acho que o cara tá olhando só pro fator espiritual mesmo, assim, né? No sentido de tipo, ó, não, é só fazer uma oração aqui e tudo, e tá, tipo, resolvido. Eu nem vou entrar aprofundar nisso, porque, assim, já é uma coisa que eu não tenho tanto conhecimento, assim. Eu sei que Deus é capaz de tudo, né? Que pode curar uma depressão aguda de um segundo para outro, assim. Mas foi só o meu pensamento, sabe? Foi duas coisas que eu pensei, assim. Eu falei, nossa, o cara tá falando, mas assim, deve ter uma série de coisas porque a pessoa tá com uma depressão aguda. É igual você falou, tipo, não tem como você exigir pra pessoa orar mais, sendo que ela tá com 80 de testosterona. Ah, tudo bem, Deus pode dar uma ordem ali, a testosterona vai pra 1000, sei lá, mas assim, acho que você entendeu, né? Eu pensei exatamente nessas coisas. Eu falei assim, tem mais coisa pra ser vista, né? E aí, ao mesmo tempo, eu pensei assim, mas será que então é minha fé que tá ruim, assim? Eu não tô duvidando que Deus pode resolver esse negócio, mas assim, aí é esse ponto que a gente tá falando, né? Que foi legal você pensar nisso, porque assim, você, como sendo um pastor, sei lá, que lida com aconselhamentos, assim, poxa, você ter esse conhecimento, o seu aconselhamento fica muito mais preciso, né? Fica muito mais assertivo, vamos dizer assim, né? Justamente porque você está olhando para outros fatores ali. Você está entendendo que existe, sei lá, um problema, uma depressão, que precisa de oração, mas você vai dar uma orientação baseada em conhecimento, né? Que vai ajudar a pessoa a sair dessa depressão, vamos dizer, né? Porque, como eu falei no começo, né? Para mim, o ser humano ele é biopsicoespiritual, né? Ele tem o seu corpo físico, que tem N fatores, né? Que trabalham, a psique e o espiritual, não é? Então, você desconsiderar uma dessas coisas é problema. É problema. Então, há pessoas que vão nos procurar às vezes, e assim, imagina uma pessoa que liga, ô pastor, aconteceu o seguinte... Eu tava, sei lá, andando de bicicleta, caí e o meu ombro tá fora do lugar. Tá aqui atrás, aqui. O que eu faço? Vamos orar? É isso. Dificilmente alguém vai falar assim, não, vamos orar pro seu ombro voltar pro lugar. Ou sei lá, meu dedo, sei lá, quebrei o dedo aqui, tá até exposto aqui um osso, sei lá. Eu tenho que orar agora? Não, você tem que ir pro hospital, procurar um ortopedista. Não é? Olha, minha visão, assim, eu não enxergo sem óculos, tem que orar? Não. Tá ok, mas você tem que procurar um oftalmologista, não é? Então a gente está acostumado com isso. Agora, por que a depressão, por exemplo, ela não pode ter fatores bioquímicos trabalhando ali, operando nela? E que muitas vezes é. Então a tireoide, por exemplo, ela desregula todos os neurotransmissores, cara, e a pessoa pode ficar depressiva por causa da tireoide. Tem cânceres também que trabalham muito nas questões hormonais, mexe nos neurotransmissores e tal, e a pessoa fica mal, não é? Então, às vezes você está tratando a pessoa para uma coisa, ela tem outra. E é outra coisa que resolve. Isso para mim também é uma queixa com alguns maus psiquiatras. Maus psiquiatras. O bom psiquiatra, ele investiga. O mau psiquiatra, às vezes, eu sei porque tem amigos meus que passaram por isso, assim. Um deles, inclusive, estava mal, depressivo, cheio de questões e tal. E o psiquiatra deu remédio para depressão. Toma isso aqui, vai dar uma ajuda para você. E ficou tratando ele assim. Até que o outro falou assim, olha, dá uma olhadinha, faz um check-up em alguns órgãos seus e tal. E ele checou a tireoide. E ele tava com problema de tireoide. Tava desregulando. E aí ele começou a tratar a tireoide e melhorou a questão depressiva. Olha só. Então assim, mas isso serve para todo mundo. Esse mau psiquiatra que não investiga e medica. Mas assim, isso pode acontecer com mau terapeuta, isso pode acontecer com mau pastor, líder religioso,
sabe? O seu problema é falta de oração, vai orar mais. E às vezes é tireoide, às vezes é um problema, sabe, assim. Às vezes a pessoa não dorme. Olha só, ela não dorme, ela tá se alimentando mal. Tá faltando certas vitaminas, certos nutrientes para ela não estar ingerindo aquilo ali. E isso tá fazendo com que ela fique mal, né? A falta da vitamina D, por exemplo, não se expor ao sol pela manhã, à luz, né? A melatonina que é produzida à noite, e com a luz baixando, N coisas. E esse que é o lance, assim, sabe? Que eu fui percebendo. Não é uma coisa ou outra, que nem você falou assim, olha, vou melhorar meu corpo. Não, o cara, N coisas. N coisas. Sabe, assim, desde sono, telas, eu estar bem com minhas questões espirituais, eu estar bem com, como dizem, a terapia em dia também, assim, você indo num terapeuta, assim, e conseguindo encontrar, às vezes, coisas que você nem sabia que estavam ali, estavam te afetando. Sim. Há N coisas também que afetam o nosso emocional, a nossa psique. Porque tem gente que fala assim, não consigo ir na academia, não consigo fazer uma dieta na academia. Cara, por vezes, não tem nada a ver com a biologia da pessoa também, dela não conseguir. Ela pode ter alguns bloqueios, assim, sabe? Emocionais, tal. Ou questões não resolvidas que ela tem que resolver para que ela consiga resolver, sabe? Dar continuidade na vida dela, dar resolução para essas coisas. Então, não pode ser raso. Sabe? Não pode ser raso. É muito mais profundo, muitas vezes. Nossa, sem dúvida. E isso é interessante você entender, sabe? Conseguir capturar, assim. Por isso que a gente estava falando antes, né, de eu estudar algumas coisas e tal. Até você comentou assim, devia ser aluno que sentava na frente lá. Na escola, cara, pensa assim, em um mau aluno. Eu não posso dizer que eu era os piores, tá? Mas eu era mal. Sabe aquele que senta no fundo? Eu passei na recuperação. Não, então, eu também. Na escola eu era aquele assim que eu só fazia o que tinha que fazer para passar. A média é 6 para passar, era 6 que eu tirava. 6, eu tinha que ter 75% de presença. Eu quase que contava as aulas para faltar 75 ou 25, sabe, assim, para ir. A minha chave começou a virar na faculdade. Né? E ainda eu comecei, a minha chave começou a virar não por querer estudar, mas pelo contrário. Eu comecei assim, cara, eu não gosto de estudar. Então, bem no começo, primeiro ano de faculdade. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar estudando em casa e tal, não vou. Eu vou sentar na frente. Aí eu pensei assim, eu vou sentar na frente, prestar bastante atenção no que o professor fala, tirar minhas dúvidas aqui, para não precisar ficar de recuperação nem ter que estudar em final de semana. E aí eu comecei a sentar na frente, prestar atenção e fazer pergunta. Cara, deu certo. Em nenhuma faculdade, curso que eu fiz, eu tive que fazer uma recuperação que fosse. Um exame, nem nada. Porque eu sempre consegui nota já. Eu lembro que na faculdade, o primeiro curso que eu fiz foi administração de empresas, né? Eu lembro que de 4, hoje é mais semestral, mas na época era anual as médias, né? No terceiro bimestre, eu tava com o ano fechado. Olha que legal. Já dava a média do ano. Porque eu sentava na frente, prestava atenção em estudar e fazia pergunta. E eu ficava tão pilhado na prova, assim, cara, não posso ter que ficar para exame, nada, eu tenho que resolver isso já. E passava bem. E aí nisso eu comecei a falar, cara, é gostoso entender mais, é gostoso, você não ter que ficar correndo atrás depois, é gostoso você entender a matéria, é gostoso você entender o que o professor está ensinando, é gostoso, cara. E aí eu comecei, e aí eu fiz 2 graduações, licenciatura, acho que 4 ou 5 pós-graduações e tal, né? E não paro, cara, desde que eu entrei na faculdade em fevereiro de 2007, né? E até hoje. Eu acabei de um curso agora, esse outro curso, esse mês, você é né? estudioso pra caramba. Aí eu gostei, cara. Pra dizer assim, eu gostei de aprender. Sim, sabe assim, posso nem dizer assim, nossa, cara, gosto de, sei lá, inteligente. Não, eu gosto de aprender. Se alguma coisa me chama a atenção, cara, deixa eu entender esse negócio aqui. Sabe? Deixa eu ver como é que funciona esse negócio. Aí eu vou lá, vasculho, estudo. Aí eu achei um curso sobre isso que é interessante. Cara, eu vou fazer esse curso aí. Eu tava vendo um vídeo hoje do Gastão. Um cara, é um repórter, assim, ele tem um canal ele tem um canal de YouTube dele que ele foi um repórter da MTV, roqueiro, assim, sabe?
Falou o nome agora, eu lembrei. É, o Gastão. E ele falou assim, ele falou um vídeo lá, ele fez uma postagem no Instagram lá, fazendo um convite para ver um vídeo que ele lançou no YouTube, mas ele fez um vídeo curto, assim, de 20 segundos, assim, 20, 30 segundos, não sei. Eu sei que ele terminou o vídeo falando, leia para não ser enganado. Uhum. Eu achei legal ele ter falado isso, que é basicamente isso, né, meu? Tipo, leia livros, leia, tenha conhecimento para não ser enganado, né? Tem uma máxima, não lembro quem disse isso, mas é assim: quem não gosta de estudar vai ser controlado por quem gosta. É, faz muito sentido. Porque assim, se você não entende sobre alguma coisa, você vai ter que se submeter a quem entende, cara. Fatal. E assim, teoricamente não tem nada errado nisso, porque você não vai saber tudo. Mas assim, até onde eu posso saber para não ser manipulado pelo outro? Vixe. E sabe assim, e o que eu tenho que saber para não ser manipulado pelo outro? Porque você vai no médico, sei lá, um neurologista, psiquiatra, cardiologista, cara, você não é um cardiologista, um psiquiatra, você não é. Sim. Então assim, o que ele falar para você, de alguma maneira você vai ter que dizer assim, tá bom. Tá ok, é isso aí. Tá bom, né? É isso? É. Você pode ficar encanado, com um pouco atrás da orelha e tal. Aí o máximo que você vai fazer é em outro. Mas Pra daí o que o outro né? vai dizer, em algum momento você vai ter que submeter ao conhecimento do outro. Sim. Não é? Então ele vai ter o domínio sobre você naquilo que você não domina. Sim. Uhum. Então isso é pra tudo. Então, sobre política. Cara, se eu não entendo de política, quem entende vai me manipular. Nossa, se eu não entendo de emoções, gerir minhas emoções, quem entende vai te manipular. Uhum. Se eu não entendo de técnicas de venda, por exemplo, quem entende vai me manipular. Então, tá ok, que eu falei, tem muita coisa que você não tem que fazer. Você não vai ser médico, advogado, engenheiro. Você não vai ser. Você não vai ser. Uhum. Então, assim, mas o que vale a pena, então, eu entender para que eu não seja manipulado pelo outro? Para que o outro não me domine nisso. Nisso aqui. Entendeu? Uhum. Você domina a arte de iluminação, de som, de música, de N coisas que você gosta, cara. Então ninguém vai te vender um negócio furado. Sim. Ninguém vai chegar um microfone pra você assim, pô, tem esse microfone Carol aqui, cara, isso aqui vai fazer o seu som ficar incrível. Você fala, cara, eu sei que não é. Tô ligado. Porque você entende disso aí. Né? Você fala, não, eu sei que não é, cara. Eu sei que pra eu ter essa X qualidade eu preciso desse equipamento aqui. É assim com outras coisas. Então, esse é o lance, sabe, da educação, do ensino, assim. Eu me percebi apaixonado por aprender as coisas. Não é tudo. Não é tudo que nem falei de política. Política é uma coisa que, assim, que eu sei muito raso sobre isso. Nunca me despertou muito interesse, assim. Eu sei sabe o mínimo necessário para você não ser tonto, sim, tá? Mas assim. Eu tô nessa classe aí. Mas eu não tenho domínio da política, não tenho. Então eu não discuto política. Se eu estiver conversando com uma pessoa que estuda política, cara, a minha discussão vai ser muito rasa. Né? Mas eu tenho noção. Volta aquele lance que eu falei do autoconhecimento. Sim. Eu tenho noção de onde eu estou. Eu não vou ficar discutindo coisa à toa. Sim, sim. Você lembra agora, por exemplo, na pandemia, todo mundo virou médico, infectologista, farmacologista, sabe assim? Tudo. O cara dominava. Não, esse remédio aqui, você combina com isso aqui, vai fazer isso aqui lá. Cara, e todo mundo leigo falando isso. Falando sobre como transmitia, não transmitia, sobre ficou especialista em vírus, ficaram especialistas em vacina. Não, essa vacina não pode ser boa porque o tempo dela, não sei o que lá. Porque leu uma página no Wikipedia, ele achou que estava especialista no negócio. Cara, eu não entendo sabe, de vacinas. Sim. A ponto de discutir sobre o assunto. Sabe, assim, eu posso ter minha opinião de leigo. Então, o ensino é isso, cara. Até quando eu me vi querendo entender melhor minhas emoções e tal, foi nessa que eu comecei a estudar. Eu já tinha feito psicopedagogia, porque eu gosto dessa questão de como o cérebro aprende e tal. Sim. Como ajudar outras pessoas também. E aí eu fui atrás da psicanálise por causa disso. Eu falei, cara, há domínios mais profundos da minha mente, o inconsciente. E quem lida com isso é a psicanálise. A psicanálise é essa ferramenta, digamos assim, de análise do inconsciente. Daquilo que não tá no meu acessível, no meu consciente. Sim. Uhum. Sabe essas coisas, por exemplo, cara, eu queria ir na academia e não consigo. Uhum. Se o seu consciente, se você está claramente dizendo que queria, mas não consegue, então você tem que entender que há
um aspecto que não é consciente seu que te impede de ir. Se ele não está no seu campo do consciente, ele está no seu campo do inconsciente. Algo ali não te permite fazer outra coisa. Então, o que é isso que não me permite fazer? Nossa, verdade. Sabe? N coisas. A gente fala às vezes, por que eu não consigo fazer isso aqui? Queria gravar mais, queria tal... Eu queria, eu tenho plena convicção de que eu queria, mas eu não estou conseguindo. Então, há alguma coisa que não está no meu campo consciente que está me impedindo de fazer. Eu preciso entender o que é esse negócio, cara. Sabe? Então, querer entender isso tudo é o que me faz querer saber, entender. E eu tenho um lance que você também tem, de, eu aprendi isso aqui. Cara, agora eu quero ajudar outras pessoas que estão passando por isso agora. Sim, sim. Né? Eu entendi isso aqui, cara, mas eu tô vendo o outro patinando nisso aqui também. Eu quero ajudar ele com isso aí. Sim. Né? Eu quero ajudar ele com isso aí. E é muito. E quando você vê o outro passando por isso, você saber que você de alguma maneira foi útil para que a pessoa tivesse uma vida melhor. Esse é o ponto. Exatamente. Eu ajudei o outro a ter uma vida melhor. Cara, isso aí é impagável, né? Impagável. Cara, a gente antes aqui o Júnior foi uma pessoa que assim, eu fiz o convite para você, né, pra gente fazer o bate-papo, eu somente fiz o convite. Em momento algum eu falei assim, vamos trabalhar a temática tal, não, até, ele chegou aqui, tomamos um café, conversamos assim. A hora que a gente sentou, a gente falou assim, viu? A gente vai conversar do quê? A gente vai falar... E aí estamos a 1h20 praticamente, que a gente falou de um assunto. Assim, eu vou, né, eu vou precisar encerrar o podcast porque já deu 1h20 a média dos episódios aqui. Se entrasse em teologia, isso aí... não, foi um assunto que a gente tá... Assim, eu tô cortando aqui, assim, porque assim, é um assunto que a gente poderia conversar por muito mais. Mas eu acho que assim, foi muito bacana porque a gente falou de mudanças e a gente falou de coisas pessoais nossas, assim, né, que desses fatores relacionados à mudança de uma forma aprofundada. Apesar da gente não ter muita coisa que a gente pode conversar aqui ainda, e com certeza vai entrar em outros episódios aí que você pode vir aqui, se você aceitar o convite de vir aqui, né? Mas você vê, foi um assunto só que a gente conversou e que eu adorei, porque a gente aprofundou em coisas relacionadas ao real mesmo que aconteceu conosco, assim, né? Com as nossas mudanças, vamos dizer assim, né? E eu fiquei até meio preocupado, porque realmente a gente não combinou nada. Sei lá, vamos conversar sobre a resenha, né? Vamos resenhar. Bem isso aí. Eu falei, cara, eu não sei nem o que eu vou falar. Então, assim, nem sei. Às vezes a gente vai falar 10 minutos e acabou o assunto, não sei. Me preocupar. Nada, nada, cara. Vai, cara. Ixi, a gente nem arranhou a superfície ainda, né? E assim, eu pensei mais em uma coisa aqui, né? Só pra... que eu não poderia deixar de falar isso aí. Claro. Isso que a gente tá fazendo, a gente tá imergindo dentro de uma realidade, né? Falando sobre mudanças, por exemplo, né? Emergindo em algo, assim. Isso faz toda a diferença. Quem talvez vai nos ouvir vai começar a entrar nesse ambiente que a gente está falando de mudanças. E uma coisa que eu julgo absurdamente necessária, cara, que um ponto fixo, assim, nessa história minha recente dessa mudança, é essa mudança de ambiente. Isso faz toda a diferença, cara. E você tocou num ponto, a hora que você falou da sua, que é importante. Você falou que colocou a foto de onde você queria chegar no seu celular. Sim. Por quê? Isso é uma mudança de ecossistema, de ambiente. A hora que você fosse mexer no seu celular, você ia falar, isso aqui, cara. É isso aí. Eu quero voltar para isso aqui. Mudar ambiente. Você nunca vai mudar se você não mudar o ambiente. Nunca, cara. Se você não mudar o ambiente, você não muda. O ambiente é mais forte, ele vence. O ambiente vence. Então, e cara, isso aí é uma coisa que eu poderia também entrar e falar, mas não vai dar tempo aqui também, a gente não sai. Mas por que eu tô dizendo isso? Quando você tá no meio de pessoas que não cuidam da saúde, que não mudam, você se acostuma a não mudar. Porque ninguém tá mudando, você não muda também. O cara que muda no meio de quem não muda
ele denuncia os demais. E às vezes ele incomoda, às vezes ele é até tirado de lado. Sim, quase sempre. Então, tem um amigo meu, o Fernando, baita amigo, é o outro cara que eu converso diariamente, assim. Um pastor também. Uma hora você pode trazer ele pra conversar aqui, vai ser legal o papo vai ser bom. É de Bauru? Bauru, é. Olha. E assim, cara, e ele, do nada, tem uma explicação também, eu até sei parte dela, mas assim, ele não tava vivendo nada desse meio. De repente ele começou a... Vou na academia, vou emagrecer. Ele começou a ir na academia, emagrecer, e eu, do outro lado, tirava sarro dele. Não adianta, essa barriga sua aí, tá, não adianta. Tá. Porque eu tava na minha, acomodado, obeso, tal. E ele... E todo dia, rapaz, eu brinco porque ele é amigão meu. Todo dia esse miserável, cara, mandava a foto da balança dele pra mim, cara. Tá, ele tava bem além de mim. Tinha acho que uns 20 quilos a mais que eu. Todo dia ele mandava a foto da balança dele. Meio quilo a menos. 1 quilo a menos. Tá. Aí daqui a pouco ele chegou no meu peso. Eu falei, caramba, cara. Ele continuava mandando, todo dia ele mandava a foto da balança dele pra mim. E aí começou a mandar aqueles vídeos de Instagram de antes e depois. A pessoa tava X, um ano, 2 anos depois tava tal. E aquilo começou a me incomodar, no bom sentido, né? E daqui a pouco ele, vamos comigo ali que eu vou comprar roupa. Minhas roupas não cabem mais. Daqui a pouco ele começou a se vestir melhor. Olha. Como eu falei também, não tinha vaidade. Daqui a pouco ele começou a se vestir melhor. E eu reparava. E aí a minha esposa pesava na minha cabeça. Tá vendo? Ele tá conseguindo, por que você não consegue? Falei, aí uma hora... E aí, nessa fase dele, foi que eu tive esse problema meu, assim, sabe? Sim. E eu falei, cara, eu vou. É agora. Ele tá conseguindo. Ele tá indo. Eu vou também, cara. É o ponto B. Ele era o ponto B. Era o ponto B seu. E eu falei, cara, ele saiu do A dele, que era o meu A atual, naquele momento, e tava no B. Eu falei, cara... E eu conversar com ele, ver ele passando por isso. Ele era como o cara que conversava diariamente... Ele falava das vitaminas, do médico que ele ia, da nutricionista que ele ia, não sei o que lá e tal. Essa mudança de ambiente minha. Como eu conversava diariamente com ele, diariamente eu vi ele falando, pensando nisso, começou a mudar pra mim, cara. Sim, olha. E, sabe, assim, como eu falei, o ambiente sempre te vence, cara. Você quer mudar a sua vida, muda o ambiente. Muda o ambiente. Sabe, assim, se tem pessoas negativas que ficam, cara, sai de perto, sabe? Por isso que eu falo que eu gosto das nossas conversas, que é assim, cara, a nossa conversa pensa, vai lá, faz isso aí, ficou bom, ficou legal, melhora isso aqui, a gente tá sempre falando essas coisas, né? Sim. Cara, porque isso melhora pra gente, melhora a nossa vida, melhora o nosso ambiente, assim, sabe? Pessoas que melhoram a gente. Cara, é verdade. Isso é muito bom, cara, sabe? Nossa. Assim, estar próximo, né, de pessoas que melhoram a gente. Tipo assim, nenhuma vez eu falei pra você pra mim, cara, abandona isso aí, cara, não vai rolar, tal. Não, cara, não, tá super legal, vai mesmo. A gente estimula, né? Porque desânimo a gente já tem por conta própria, né? Então, nesse sentido, aí, poxa, se você encontrar alguém que te joga pra baixo, então, mudança de ambiente, cara, isso é crucial. Quem quer passar num concurso, quero passar na Polícia Federal. Você vai lá, coloca no fundo de tela do seu computador o logo da Polícia Federal, cara. Aí quando você abrir, você vai, cara, preciso estudar pra isso aqui, cara. Você vê o vídeo, vê o negócio e tal. Cara, todo dia. Você quer emagrecer, todo dia veja vídeo de pessoas que conseguiram. Você quer comer melhor, todo dia veja vídeos de receitas, não sei o que lá, de pessoas que conseguiram. Todo dia, cara. E aí a coisa anda, cara. Nossa, com certeza. Isso daí é esse sangue no olho, assim, né? De essa vontade, assim, não. Isso daí é fundamental mesmo, assim. Meu irmão, vamos já marcar uma outra data aí pra você, porque a gente malemar concluiu um assunto aí. Mas, cara, assim, é sempre um prazer, assim, bater um papo com você. Na verdade, assim, a gente sempre conversa. A única coisa é que dessa vez a câmera tá ligada. As câmeras ligadas, assim, mas a gente conversa assim o tempo todo ali, né? Se pegar o nosso WhatsApp, vai ver que tem mensagens infinitas ali. Mas assim, mas obrigado por dispor aí do seu tempo, né? Do tempo que você poderia estar com a sua família, com seus filhos, e que você aceitou o convite aí de vir fazer esse bate-papo, algo que a gente já faz sempre, mas vir aqui, ó, frente às câmeras.
tem muita coisa que você falou aí que com certeza, né, eu tenho como referência e lição. Por isso que eu acho que vai ser um conteúdo, esse conteúdo tá sendo aí, sei lá, um presente aí pra audiência que tá gostando do conteúdo do canal, tudo, né? Então, obrigado aí pelo seu tempo. É um prazer mesmo, assim. Você é uma pessoa que eu admiro, especialmente por conta da nerdice aí, né? Uma pessoa que tem que é muito estudiosa, assim, mas assim, dentro de um bom senso. Você é um cara que tem muito bom senso, discernimento, não é um cara bitolado nem nada. Então isso daí eu me identifico muito com isso daí. Então, obrigado mesmo aí pela presença. Massa, cara. Eu que agradeço, né? Sei que você tem esse projeto já tem um tempo já Nossa, precisava sair do papel, né? Precisava, cara. Agora engatou, desceu a ladeira, agora não para mais, cara. E assim, eu sei que pra você isso é uma realização sua, né? E de alguma maneira, você me convidar pra fazer parte desse início, assim, cara, pra mim eu me sinto honrado, assim. Você é um cara que eu admiro, mãe, pra caramba também, tá? Tamo junto. Sempre que precisar chamar, vai ser corujão da próxima vez. É verdade. Pessoal, chegamos ao fim então. Esse foi o nosso episódio, o segundo episódio dessa nova temporada com o Júnior, meu amigo aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Aguardem aí agora o terceiro episódio, que eu ainda tenho alguns convidados aí, mas em breve vocês vão saber quem que vai ser. Massa. Obrigado, gente. Até logo. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.